Pessoal, como prometido, essa é a segunda parte do vídeo de como fazer a máquina de solda a ponto, tá? No primeiro vídeo, nós aprendemos como fazer esse transformador aqui, tá, pessoal? Eu mostrei o passo a passo de como construir ele, né? Quem não viu ainda, né? Se você caiu de paraquedas aqui, tá? Pela primeira vez e quiser ver o vídeo de como, o passo a passo de como fazer esse transformador aqui, você acessa a descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Ou no card aparecendo aqui em cima para vocês assistir o começo para você entender melhor, tá, pessoal? Então no primeiro vídeo você viu como fazer o transformador. Agora nós vamos dar continuidade fazendo a montagem da máquina de solda ponta, tá bom, pessoal? Aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo que é a montagem dela, né, fazendo toda a estrutura dela. E aí vocês vão ver como vai ficar essa máquina aqui, tá, pessoal? Vai ficar uma máquina bem potente, bem robusta, né? Eu vou fazer toda a estrutura dela com metal, ferro, metalão aqui, ó. Eu cortei uns ferros aqui para fazer a estrutura dela. Vocês vão ver que bacana que vai ficar essa máquina aqui, tá bom, pessoal? Acompanhe o passo a passo aí que vocês vão ver. Eu fiz essas estruturas aqui, ó. Eu ia fazer, pessoal, a caixinha dela de madeira. Eu ia fazer só de madeira, mas ia ficar muito frágil, só com a madeira, que eu não tenho muito madeira boa aqui também. Aí para fazer estrutura de madeira, além de ficar frágil, ia ficar um pouco simples demais, né? E eu quero fazer uma coisa mais duradoura, né? Que fique também bem potente, bem robusta. Então por isso que eu resolvi fazer a estrutura dela com esses metal aqui. Então eu fiz então aqui, ó, vamos montar o transformador dessa forma aqui. Vou só dar um review para você aqui mais ou menos como vai ficar a estrutura dela, né? Eu vou deixar assim dessa forma aí. Tem esses ferros aqui que eu fiz para fazer o gatilho dela. Ó, isso aqui vai ficar a mesinha do gatilho, dessa forma aqui. Aqui vai o gatilho dela. Isso aqui, ó, é o tipo um gatilho móvel. Eu vou fazer com essas estruturas aqui, você vai ficar parafusado aqui, ó. Vai ficar essa estruturazinha aqui, vai ficar assim, tipo solta, ó. Que vai ficar com a mola puxada para cá para cima, ó. Uma mola bem forte, para quando você for colocar o material a ser soldado aqui embaixo, você baixa com a mão aqui, aperta, ele vai baixar. Aí quando você colocar o material a ser soldado debaixo do gatilho, aí você solta, aí esse gatilho vai e prende o que você for soldar aqui, ó. Que a mola fica puxando para cima entre os dois gatilhos aqui. Então vocês vão ver na prática como que vai ficar, tá, pessoal? Eu vou recortar essa outra parte aqui, tô usando um metalão bem grosso aqui, ó. Esse aqui eu já preparei para fazer a parte do gatilho. Então eu vou marcar aqui agora. Marcar aqui onde eu vou cortar com a lixadeira. Então eu vou cortar e depois mostro para você a continuação da montagem desses material, tá bom? Aqui na frente, pessoal, vai ter um display aqui, ó. Vou colocar um negócio tipo isso aqui, ó. Né? Na frente assim. Esse aqui, quem viu o outro vídeo aí de como eu fiz a máquina de Lichtenberg, né? Esse aqui era dele. Eu faço, pessoal, esses vídeos aqui. E aí depois, como eu faço só para fazer o vídeo, depois eu desmonto e faço outros projetos de novo. É assim, só para reaproveitar as peças. Então, como eu vou precisar desse botão aqui para fazer o botão liga e desliga, né? Aí só que eu não vou usar mais essa chapa, tem que fazer outra, porque no lugar desse regulador aqui, eu vou usar esse aqui, ó, que é 2. Esse aqui é o temporizador, né? Para máquina de solda ponto. Esse temporizador aqui eu ensino como fazer aqui no canal. Tem vídeo aqui mostrando passo a passo de como fazer ele. Quem quiser fazer esse temporizador aqui, é só acessar aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver, tá, pessoal? Passo a passo. Esse temporizador aqui, ele é temporizador, que você controla o tempo de solda, para a máquina de solda ponta, para o disparo ali, como também ele controla a potência da máquina. Então você pode ajustar para diversos materiais aqui, tá, pessoal? Ele controla o tempo e controla a potência da máquina também. Aí eu vou colocar ele aqui, ó, colocar um painel aqui na frente, colocar esse botão aqui, o regulador. Eu vou ver se eu coloco ele em cima assim ou se eu coloco de lado. Tem que caçar uma posição aqui, né, para poder esse gatilho aqui passar perto dele aqui e não atrapalhar em nada, tá, pessoal? O display fica logo atrás aqui. Esse gatilho vai passar tipo por trás aqui, ó. Tem que passar do lado aqui, para não atrapalhar nada no display aqui. E tem que ter o display fechando a parte do transformador e com o botão aqui da gente manusear a máquina, né, para controlar a potência, o tempo, liga e desliga, o botão de acionamento e várias coisas que eu tenho que fazer aqui ainda na montagem dessa máquina aqui. É só vocês verem aí
acompanhar o vídeo que vocês vão ver o passo a passo de como eu vou fazer essas coisas, tá, pessoal? O gatilho dela aqui, pessoal, a ponteira, aonde vai prender o material a ser soldado. É importante que seja de cobre, tá, pessoal? Cobre puro. Não pode fazer o material onde vai ser soldado o material. Não pode fazer com o próprio metal aqui. Porque senão quando você for soldar um metal aqui, o metal vai soldar na própria ponta da máquina aqui. No próprio metal da máquina, porque metal com metal não pode. Tem que ser, fazer as pontas aqui, onde vai fazer a soldagem, tem que ser com cobre, tá, pessoal? Tanto a ponta de cima como a ponta de baixo, né? A ponta de cima e a ponta de baixo tem que ser cobre para prender o material de metal a ser soldado, que aí o metal com cobre não vai pregar. O cobre, ele aguenta, ele tem uma temperatura de fusão mais forte, tá? Então ele não vai deixar o material que está sendo soldado a pregar nas pontas da máquina de solda, tá bom? Ele vai soldar só os dois metais a ser soldado lá, o arame, chapa metálica, o que você for soldar na sua máquina. Por isso é importante fazer com o cobre mesmo puro, tá? Ó, esse tipo de cobre aqui. Eu vou usar para fazer essas pontas aqui. Então, quem puder dar um joinha aí, tá, pessoal? Ajuda muito na divulgação dos meus trabalhos. Se vocês puderem dar um joinha aí no vídeo aí, para o canal continuar crescendo e eu trazer novos projetos para vocês, tá bom, pessoal? Olha aí, pessoal. Já cortei a outra parte aqui. Faltava eu cortar, ó, para ficar todos num formato só. Já adiantei um pouco, já furei aqui, ó, os dois. Vai ser parafusado aqui na lateral. Esses dois ferros aqui, ó. Agora eu vou ter que marcar ele. Marcar o furo aqui, ó. Para eu furar na chapa aqui. Que é onde nós vamos fazer o gatilho móvel aqui, ó. O mais difícil aqui, pessoal, desse que eu tô fazendo aqui é essa parte da furação aqui, né? Que eu tenho que... não tem uma broca meio apropriada, não tem uma bancada com aquelas furadeiras mesmo próprias para isso. Eu tenho que ir furando aqui apenas com uma furadeira, né? Colocando duas brocas, eu furo primeiro com uma broca mais fina, depois furo com uma mais grossa, eu vou moendo, vou furando devagarzinho e vou conseguindo, né? Eu furei esses dois aqui, né? Como é meio devagar, aí eu não tô mostrando eu furando, cara, é bem devagar, então tô só mostrando aqui que eu furei. Vou marcar aqui e começar a furar esse aqui também, tá, pessoal? Aqui, não ter uma bancada profissional para isso aqui, pessoal, não é desculpa pra gente não fazer os projetos da gente, tá? Porque aqui eu não tenho uma bancada, como vocês podem ver a sujeira aqui atrás, no cenário atrás, é porque aqui eu tô morando num sítio, tá, pessoal? Não é na cidade, tô num sítio, só ver as plantações aí, as minhas coisas aqui, eu tô em cima de uma mesinha aqui, é tudo no chão mesmo, ó. Onde tá minha máquina de solda, que daqui a pouco eu vou começar a soldar, né, as ferragens aqui para fazer a estrutura da máquina de solda ponta, né? Minha máquina tá lá no chão lá, ó, tem uma vazia com água onde eu tava furando os ferros aí, que tem que ir moendo a broca para ela não estragar rápido, não cegar rápido, tem que ir moendo e furando devagarzinho com a furadeira, é tudo no chão, pessoal, tá? Muitas pessoas falam que, né, é um trabalho amador, né, é um serviço amador, mas eu não sou um profissional da área, pessoal. Aqui o meu trabalho é mostrar que dá para fazer mesmo com não tendo ferramentas profissionais, dá para fazer a ferramenta se a pessoa quiser, né? Até mesmo no chão, né? O propósito aqui é isso aí, mostrar para vocês que dá para fazer, dá para se virar, mesmo não tendo as ferramentas apropriadas, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui, marcar, furar as ferragens, depois eu vou começar a montagem dele soldando uma peça na outra, tá? Aí vocês vão ver como é que vai ficar aí a estrutura dele na continuação do vídeo aí, beleza, pessoal? Ó, pessoal, vou apoiar a ferragem em cima do tijolo aqui, ó. Eu fiz uma pequena marcação aqui, né, batendo com a própria broca e o martelo para poder fazer o guia, né, para ela não escorregar. Saber onde é exatamente que eu vou furar. Posiciona ele aqui. Importante molhar um pouco. Usar primeiro essa broca aqui. É uma ponta meio fina, tá, pessoal? Quando começar a ficar liso, pessoal, é que não é uma broca mesmo própria. Eu acho que ela já está destemperada também, vai ficando liso aqui. Então eu furei um pouco a metade com essa broca aqui. Agora eu vou mudar para essa outra broca aqui, ó. Essa é uma broca, eu comprei numa feira do rolo. Ela é a broca minha própria, isso aqui, meu, que ela tem uns furinhos bem na ponta aqui, ó. Ela é de uma máquina que ela vai furando e ao mesmo tempo soltando água aqui, soltando líquido, para evitar o aquecimento para não destemperar, né?
Então eu vou acoplar ela aqui na minha furadeira, na parafusadeira, e usar ela para terminar de furar. Chega. Ó, esse aqui tá no jeito, pessoal. Pronto, pessoal, eu já furei as duas barras, né? Furadinha aí. Por enquanto você deva não estar entendendo nada, né, pessoal? Mas aí, conforme eu vou montando aqui, vocês vão começar a entender, né? Essa peçazinha aqui é onde vai ser o gatilho, né? Móvel. Vai soldar aqui, ó. Vai levantar e descer para presilhar a peça a ser soldada aqui. Essa aqui ainda vou furar também o buraco também, que é onde vai o fixador das ponteiras, né? Da ponta de fazer a soldagem de ponta. E foi um buraco aqui ainda. E quando eu soldar ele no meio aqui, vai ficar bem no meio aqui, ó. Olha aí, pessoal, terminei de soldar aqui a estrutura de baixo, né, da parte de baixo da máquina, que é o gatilho, tá? Aí como ficou aí. Isso aqui, ó, vai assim. Eu modifiquei um pouco, pessoal, ia fazer com o transformador deitado assim, mas aí pega muito espaço. Eu quero compactar ele o máximo possível, né? Deixar mais alto, né? Coloquei ele, vou fazer ele deitar dessa forma, que o gatilho, ao invés tem que subir até uma certa altura, então ele tem que ficar mais alto um pouco, né? Então eu botei ele assim, que aí eu estreitei ele um pouco, né? Para compactar mais o espaço. Nessa distância aí. Aqui fica um fio de baixo para o gatilho de baixo, né? Para a ponteira de baixo e um para a ponteira de cima. Aqui vai ficar mais ou menos, o display vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tem que ficar uma certa distância do gatilho aqui, porque ainda vai a ponta aqui, né? Perto da... mais ou menos aqui uma ponta, né? Dessa forma aí, ó. Uma ponta fica aqui, que é de baixo, né? Móvel. E aí eu vou ter que fazer outra estrutura aqui em cima, né? Um ferro aqui, ó, para que possa acoplar a ponta de cima aqui, ó. Que ela tem que ficar duas pontas, uma em cima e outra embaixo, que é para ela se encontrar, né? Para prender o material a ser soldado assim. Ó. Vai prender em cima e embaixo assim. Quando dá o start, ele fazer o disparo e fazer a fusão ali para soldar o material a ser soldado, tá? Então eu tenho que fazer alguma outra estrutura aqui. Vou ver se eu faço aqui na frente aqui, sem comprometer muito a parte do display aqui, né? Que é a parte da frente, onde vai ser os dois botões de regular a máquina, né? E deixar a parte do botão liga e desliga. Ele tem que ficar nesse espaço aqui, pessoal. O espelho vai ter que ficar um espaço deixando para esse braço aqui correr livre aqui, ó. O espelho tem que ficar aqui no meio aqui. Aí vai ficar numa certa distância. Acho que eu vou fazer ele um pouco inclinado, meio que inclinado aqui, ó. Vou fazer o display meio inclinado, porque esse braço aqui, até uma certa distância, ele tem que ficar livre da distância do espelho lá.
do material a ser soldado. Então eu vou ver ainda como é que eu vou fazer aqui. E aí vocês vão ver aí a continuidade do vídeo, tá bom, pessoal? Olha aí, pessoal. Eu analisei bastante, né, caçar uma forma de fazer a montagem para dar certo aqui, né, nos pinos aqui de acionamento, né? Os dois pinos aqui para prender o material a ser soldado. E aí cheguei a essa conclusão aqui, tá, pessoal? Ficou dessa forma aí, ó. Aqui eu soldei uma parte aqui, um pedaço de ferro aqui para soldar a ponta de baixo, né? E fiz soldei esse aqui, ó, para fazer a ponta de cima. Para as duas pontas se encontrar, né? Aqui e aqui. Aqui vai ficar móvel. Olha aí que bacana. Ficou o espaço do transformador, né? Aqui um dos fios do transformador, com certeza eu vou dar um jeito de aterrar na própria ferragem, né? Dessa estrutura aqui. E a outra perna, a outra fase eu vou acionar aqui, colocar aqui do transformador, passando por aqui por baixo. Aí, essa ponta aqui eu vou ter que fazer isolada, né? Essa daqui, a ponta vai ficar diretamente na estrutura, né? Porque é tudo metal, ferragem, né? Mas aí a outra ponta tem que ficar isolada, não pode ficar na ferragem também, porque senão o transformador vai ficar em curto, né? Por isso aqui tem que ser aterrado, ou tem que ser como é que diz? Isolado, né? Por exemplo, eu vou usar esse materialzinho aqui, ó. Aqui eu vou ter que colocar tipo uma arruela, ou foi uma arruela de fenolite, né? De chapa de fenolite, para ele não ficar em contato com esse metal aqui. Vou emparafusar, fazer uma forma de isolar aqui para o parafuso não tocar nas extremidades aqui da ferragem, do buraco aqui de metal, para ele ficar bem fixo aqui. Depois eu vou testar com o multímetro se não está passando corrente, né? Porque essa ponta tem que ficar totalmente isolada dessa aqui, ó. Então vai ficar dessa forma. Eu vou colocar logo, dar uma mãozinha de tinta aqui para eu poder dar prosseguimento na montagem aqui do transformador, tá, pessoal? Vou passar uma tintazinha, vou usar uma tinta preta, né? Para dar mais um tchanzinho nele aqui, né? Ficar esteticamente mais bonito. Então eu vou jogar uma tintazinha nele aqui. Aí nós vamos dar prosseguimento na montagem dele, tá bom, pessoal? Eu preferi pintar com a tinta fosca, pessoal, que aí não fica vendo muitos detalhes de solda, ainda soldou, né? Vai ter que deixar secar mais um pouco, ela é uma tinta de secagem rápida, mas tem que, para poder ficar mesmo bem firme mesmo, e não arrancar facilmente, tem que passar pelo menos uns 24 horas, né? Sem a gente estar manuseando. Mas aí como que ficou aí, ó. Ficou mais bacaninho agora. Agora nós vamos fazer a montagem, pessoal. Dar prosseguimento da montagem. Aqui eu pretendo usar uma mola como essa aqui, pessoal. Só que eu vou ter aqui na rua. Essa mola aqui, além da Sheila a tá velha, ele só tem uma. Eu tenho que comprar outra. Vou na rua comprar duas novas. Né? Eu preciso de uma mola como essa. É uma mola bem firme mesmo. Vou ver se eu até se eu acho uma melhorzinha, uma menos dura do que essa. Porque essa é muito firme demais. Que é para poder ele manter isso aqui levantado assim. Eu vou colocar um pino aqui, ó. Um nesse braço aqui e o outro na própria ferragem aqui, ó. Para essa mola ficar puxando essa parte aqui para cima. Ficar todo tempo. Quando é baixar, é que ela estica a mola. Vai esticar a mola assim, ó. Para poder dar aperto nas duas ponteiras aqui. Eu vou fazer isso aqui agora. Estudar uma maneira de soldar isso aqui. Acho que eu vou soldar uns pinozinhos aqui. Para poder colocar a mola assim, puxando essa parte para cima. Nas ponteiras aqui, pessoal. Eu acho que eu vou usar esse próprio materialzinho aqui, ó. Eu não sei, eu acredito que isso aqui não é cobre, né? Não é cobre mesmo puro. Esse aqui, ó.
Esse aqui é um material de cobre. Esse aqui é um tipo de, não sei como as pessoas chamam isso aqui, se é latão, o que que é. Eu sei que não é metal normal não, mas eu vou ver se dá certo fazer com ele. Porque eu não achei um ferro que modele bem com a estrutura que eu fiz. Aí eu vou ver aqui se eu coloco. Vou usar esse aqui assim, ó. Coloco esse aqui em cima, para as pontas se encontrar assim. Vou dar prosseguimento aqui, estudar uma forma de botar essa mola aqui. Depois eu mostro o resto da montagem para você, a instalação e tudo, tá pessoal? Olha aí pessoal, tinha feito essa parte de baixo aqui, fiz mais essa parte aqui, né? Não adiantou nada eu ter pintado, eu pintei, tive que bagunçar tudo de novo, porque eu tinha que fazer essa parte de cima aqui, né? Como eu falei para vocês, eu precisava comprar mola, comprei já duas molas aqui, ó. Já duas molas, ficou bem bacana, ó. A gente aperta, solta, ela sobe sozinha, porque ela tem que ficar apertada aqui, ó. Apertou, bota o material, solta e ele prende o material, né? Então vocês puderem ver aí, ó. Aí fiz essa estrutura aqui porque eu não tinha outra forma, não tinha, eu tenho que fazer, eu tô fazendo, pessoal, essa máquina aqui com os materiais que eu tenho, viu? Eu peguei uns material, uns ferros velhos, jogaram aqui no monturo, né? Que era de uma máquina velha aqui, não presta mais, que a gente usa aqui no sítio. Aí eu recortei, lixei e fiz aí, ó. Aí ficou dessa forma aí, ó. Essa aqui é a caixaria onde o transformador vai ficar dentro. Agora eu vou pintar ele de novo, jogar o tamanho de tinta para cobrir essas partes das soldas, né, que soldei. Soldei, lixei. Fiz essa estrutura todo no ferro, é bom que fica bem. Eu peguei, para fazer o display, peguei essas chapas de fenolite, ó, para circuito impresso. Eu compro aqui que eu faço vários circuitos com essas placas, né? Aí eu botei mergulhei no precurei de ferro, né, para remover a parte cobreada, né, a parte de cobre, ó. Aí tá aqui, ó. Aí já cortei tudinho, no lugar de botar lá o regulador, né, como eu mostrei para vocês. Ó, o regulador, o botão de desliga, o LED, o botãozinho de clique. Aqui vai ser a saída para uma caneta, né, porque aqui na máquina, pessoal, a gente vai usar, né, para soldar o material aqui, ó, no gatilho, né, colocando direto aqui. Mas se eu quiser usar essa máquina para soldar, por exemplo, bateria de lítio, por exemplo, aí eu posso usar uma saída, né, com a caneta, aquelas canetinhas para disparar, para soldar, né, a fita de níquel nas baterias, né. Então eu vou usar tipo esse conectorzinho aqui, ó. Já furei certinho para colocar ele aqui, que aí eu posso ligar o fio saindo para a caneta lá. Aí quando eu apertar no pedal, ele faz a função de soldar as baterias de lítio, né, o material que quiser soldar fora a máquina aqui, sem ser na própria máquina aqui, ó. Então vai ficar bem bacana, vocês vão ver a montagem. Ah, vou mostrar para vocês como que ficou aqui, pessoal. Eu fiz essa ferragem dessa forma aqui, porque eu coloquei até, ó, fiz até certinho aqui para caber aqui, ó. Esse vai ser o espelho da máquina. Olha, ó. Vai dar mais uma forma quando tiver montadinho, vocês vão ver direitinho aí. Aqui vai ficar os dois botões, botão liga e desliga, o conector, o LED, indicador. Quando vocês verem montadinho, vocês vão ver. Vai fazer mais sentido, tá pessoal? Então eu vou desmontar ela aqui agora, só para eu fazer, passar uma mão de tinta nela, pintar direitinho. Depois eu vou começar a montar, botar o transformador e fazer a ligação dos fios, tá pessoal? Olha aí pessoal, terminei de pintar, ficou bacaninha. Agora eu vou iniciar a montagem dele, tá pessoal? Para nós iniciar aqui, pessoal, começar a colocar o transformador dele aqui agora. Eu já coloquei uns terminais aqui, ó, para melhor encaixar aqui na ligação. E como eu falei, pessoal, eu vou isolar a ferragem do transformador da ferragem da estrutura aqui, ó, tem que isolar.
Poderia usar até, por exemplo, aterrando ele com a carcaça, usar como aterramento. Mas como eu falei, eu vou usar uma das fases, eu vou aterrar na própria ferragem de ferro. Então, por isso eu quero isolar a ferragem do transformador dessa ferragem aqui, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, uma chapa de fenolite embaixo aqui. Que aí o transformador vai ficar em cima para não ficar em contato diretamente com a ferragem, né? Vou iniciar a montagem aqui. Por isso que foi importante deixar aberto aqui. Porque como é logo é soldado, né? Não tinha como eu abrir depois para fazer a montagem. Então eu vou colocar o transformador aqui logo, regulando o lugar que ele vai ficar. Ó, pessoal, um dos pinos. Vou colocar aqui, ó, isolado com essa parte. Ele vai ligar com uma das pontas aqui. A outra, que é as duas fases do transformador, né? De saída, como vocês já viram lá quando eu fiz o transformador do zero. Essa fase vai aqui. Essa aqui, para poder fazer na outra ponteira, eu vou colocar diretamente na ferragem aqui, ó. Vou colocar junto com o parafuso que nós vamos ir essa parte aqui, ó. Vou colocar ele diretamente no parafuso aqui, ó. Ele vai ficar aterrado diretamente na carcaça aqui. Só que pelo lado de dentro, assim. Vou colocar aqui, ó. Aliás, coloco antes o parafuso. Colocar uma arruela. Aí vou vir por aqui de dentro. Ver se dá pra vocês verem aí. Dessa forma aí, pessoal. Como vocês puderam ver, uma das fases foi ligada diretamente na ferragem aqui. A outra fase nós vamos ligar aqui, ó. Aqui eu vou botar a mola. Isso. Aqui como esse aqui vai direto, uma das fases foi direto na ferragem, então esse aqui eu vou ligar, colocar sem proteção nenhuma. Ele tem que ficar em contato diretamente com a ferragem, né? Essa ponta de baixo aqui, ó. Vou colocar aqui com... Depois eu dou mais uns apertos nele aqui. Beleza, agora é o de cima. O de cima, pessoal, como eu falei, não pode ter... essa ponta não pode ficar em contato com essa. E como eu vou colocar ele aqui, é nessa ferragem também. Se eu fizer só dessa forma aqui, ele fica em curto, né? A ponta de baixo tá na própria ferragem com essa outra ponta aqui. Então eu coloquei aqui, não sei se dá para vocês verem, ó. Coloquei um caniço de plástico seco, né? De altas temperaturas. Vou isolar ele totalmente desse ferro aqui, ó. Ó, aqui eu coloquei dessa forma aí. Aí eu vou colocar uma arruelinha de placa de fenolite, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui o parafuso não vai ter em contato, porque como eu falei, tem uma arruelazinha de plástico aqui, ó, no meio desse furinho aqui. Então coloca aqui. Por cima vai mais uma arruela de placa de fenolite para circuito impresso, né? Ó. Aí, para não forçar a plaquinha, coloco mais uma arruela. Agora sim vai a porca. Depois eu vou dar uns apertos nele aí. Dessa forma aí, pessoal. Essa parte aqui, né? Ela vai aqui em cima, ó. Depois eu vou parafusar e colocar ele na cabeça desse parafuso aqui, ó. Ele vai aqui nesse pino de cima. Mas eu vou botar ele por último, que eu vou ter que estar movimentando o transformador aqui dentro, ó. Até eu montar os componentes aqui na placa, né? Que é o espelho aqui da frente, eu tenho que estar movimentando ele
por lado, até encaixar todos os componentes aqui da placa aqui, né? Que é o regulador, né? Isso aqui, o botão liga e desliga, as coisas, fez todas as ligações dele aqui, que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou iniciar a instalação dele, ó, botar a plaquinha aqui de fenolite. Dessa forma aí. Agora eu vou começar a introduzir aqui o regulador. Vou colocar o regulador aqui, ó. Isso que eu deixei o transformador solto, que não tem espaço aqui, né? Como é soldado, o ferro não tem como abrir, tem que encaixar no espaço que dá. Eu vou colocar ele aqui agora. Isso. Ó, pessoal, eu vou colocar isso aqui para se basear melhor na hora de regular. Beleza, a parte dos botões tá aí. Agora eu vou botar esse bichinho aqui, ó, que é a saída para caneta. Vou ligar ele aqui. Agora, abaixo do botão, desliga. Olha aí, pessoal, tá começando a pegar forma a maquininha. Agora vamos colocar o LED de alto brilho. Quando botei o LED aí, colocar o botãozinho de clique aqui, ó. Eu vou substituir por esse outro que tá aqui. Esse aqui tá soldado na plaquinha, eu vou botar diretamente na plaquinha aqui do espelho. Então eu furei uns buraquinhos aqui, ó. Eu vou começar, pessoal, por aqui, ó, com a parte de entrada aqui, ó. Vou usar esse conectorzinho aqui para fazer a entrada, né? Que tem aqueles cabos de entrada da força, né? Vou iniciar ligando ele aqui para você entender melhor, né? Desde a entrada da tensão, passando pelo botão de liga e desliga. Aí dele é que distribui, né? Uma das fases vai direto para o transformador, a outra fase passa lá pelo regulador. Vocês vão entender aí. Vou colocar aqui, ó. Estanhar logo aqui. Ele aqui é daqueles conectores que tem fusível, pessoal. Então esse aqui nós sabemos que é um fio terra, tá no meio. Então outro nós temos que ligar nesse e nesse aqui, ó. Uma fase nesse e outra fase nesse aqui.
a parte da entrada da energia tá no jeito, né? Agora é depois do botão aqui liga e desliga, ó. Aqui é os dois fios, ó, que é a entrada do primário do transformador. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma das fases do transformador aqui, ó. Vou ligar aqui diretamente no pino de saída aqui, ó, do botão liga e desliga, ó. Junto com esse fio aqui, pessoal, né, que é na saída aqui do pino, que vai para o primário do transformador, vou ligar mais um fio aqui, ó, porque esse fio aqui eu tenho que deixar para a fonte de alimentação do nosso circuitozinho lá. Quem viu o vídeo de como eu fiz esse temporizador aqui para a máquina de solda ponto, sabe que ele é alimentado com a fonte de 12 volts, tá, pessoal? Corrente contínua. Por isso é preciso, eu vou precisar usar uma fonte, né? Eu vou usar uma fonte, pode ser uma fonte de computador, qualquer fonte de 12 volts para poder alimentar ele, porque ele funciona com corrente contínua. Então eu vou deixar já o fio aqui, ó, ligar logo junto aqui para deixar ele para fora, para depois só fazer instalar a fontezinha de alimentação lá. Agora eu vou ligar lá na saída. Pessoal, eu tive que substituir essa entrada aqui, ó, que é do nosso cabo de entrada, substituir por uma menor, porque essa aqui tá muito grande, né? E aí, pro espaço que eu tenho aqui, não ia dar, eu não achei uma forma de encaixar aqui, ó. Não teve como encaixar, não combinou bem, por causa do espaço que eu tenho do transformador aqui, ó. Aí esse aqui, como ele é menorzinho, e eu achei até uma forma de parafusar ele aqui, ó, no próprio metal aqui, que ele tem as garrinhas para parafusar. Então esse aqui ficou melhor, combinou mais, ó, a entradinha do cabo de força, tá? Do que esse aqui. Esse aqui era bom porque ele é bem robusto e tinha fusível também, mas aí não achei uma forma de encaixar ele aqui, né? Por causa do espaço. Esse aqui ficou melhor, é a mesma coisa, só substituir o formato de colocar o cabo de força aqui. Aí tá aqui. Aqui eu vou usar para alimentar o nosso temporizador lá, pessoal. Como eu falei, precisa de uma fonte de corrente contínua, né? Eu vou usar essa fonte aqui, ó, 12 volts com 2 amperes, tá, pessoal? Então eu vou usar ela para fazer a alimentação desse ciclo. Para poder ela caber aqui dentro, eu tenho que colocar ela num espaçozinho, encaixar aqui entre o transformador e a carcaça. Eu vou ter que abrir aqui, ó. Vou deixar assim, como tem muito circuito aqui embaixo que pode pegar na parte metálica, eu vou manter essa parte desse plásticozinho aqui, ó. Eu vou serrar essa ponta aqui para ele ficar reto, para eu acoplar ele de baixo aqui, na parte de baixo, né? E vou deixar só essa parte lá de fora aqui, que aqui não tem muito perigo de alguma coisa tocar na ferragem aqui. Aí eu vou cortar isso aqui, aos fios que desce, que é para ligar na força. Eu vou cortar aqui e puxar ele para cima para ligar nesses dois fiozinhos que vocês lembram que eu coloquei aqui, ó. Esse é o fiozinho que eu liguei aqui perto da tomada liga e desliga. Vou ligar aqui na fonte de alimentação, né? E a voltagem de saída, que são os 12 volts, está aqui nesses dois pininhos aqui perto do LED. Eu vou ligar nesses fiozinhos aqui, que é de alimentar, para poder alimentar o circuitozinho lá, pessoal. Pronto, a parte da tensão de entrada eu liguei. Agora eu vou ligar aqui, ó, os fiozinhos que vem lá do temporizador, negativo, positivo. Vou ligar aqui na saída da fonte. Depois eu vou caçar um meio de encaixar lá dentro lá.
Pronto, pessoal, eu já liguei a tensão de entrada e a tensão de saída, né, da a fontinha de alimentação para o nosso circuitozinho lá, o temporizador. Vou colocar aqui dentro novamente, para proteção, dessa forma, para não ter contato com a estrutura metálica. Agora eu vou caçar uma formazinha de introduzir ele aqui dentro aqui, né, pessoal? Deixa ele lá no fundinho lá, por debaixo dos fios. Vou caçar uma forma aqui e depois mostrar pra vocês como ficou. Olha aí, pessoal, depois que terminei de instalar todos os fios aqui, tá? Agora é hora de eu ligar aquele último fio lá que eu falei, né? Que como eu tava só mexendo com o transformador pra lá e pra cá, agora eu vou fixar aí num lugar certinho aqui, né? Já coloquei a fontezinha ali embaixo, já por baixo, ficou bem bacana, para não ficou tocando nenhuma parte do transformador nem nas ferragens, tá bem isoladozinho. Agora eu vou ligar ele aqui, ó. Notem que eu coloquei mais um aqui, ó. Esse fio aqui, esses aqui são esses dois polos aqui, pessoal, ó. Você vê que o secundário do transformador que eu coloquei, né? Uma ponta vem para cá, que é para a ponta de cima, e a outra ponta eu aterrei na própria ferragem, que é para ser a ponta de baixo aqui, ó. Tá? Aí para cá, como eu falei, que eu vou soldar, vai dar para soldar material tanto aqui diretamente na máquina, né? Um material mais grosso um pouquinho, como se eu quiser soldar baterias de lítio, né? Eu vou colocar o gatilho aqui, ó. Eu li aqui, eu fiz essa caneta aqui, ó. Eu ensinei como fazer no canal para soldar baterias de lítio, ó. Pode ver que a gente aperta aqui ela. Ó, a ponteira dela aqui é próprio para soldar a bateria, né? Então eu vou ligar o fio aqui, ó, uma extensão, cabo de fio aqui na caneta e ligo aqui, ó, esses polos aqui, ó. A gente abre ele aqui. Você vê que a gente destroça que ele tem um buraquinho aqui, ó. Aí vai eu coloco a ponta do fiozinho dentro desse buraquinho aí, ó. Coloca a pontinha do fio aí, é só apertar aqui, ó. Tá? Aqui eu ligo os dois fios, né, a ponta de fio aqui e liga aqui na caneta, ó. Aí eu posso acionar, soldar independente sem ser aqui no gatilho da máquina, soldar baterias ou outras coisas que precisar soldar com a caneta assim, individual da máquina, entendeu? Então eu vou ligar ele aqui agora. Aqui, pessoal, ó, esse temporizador aqui foi o que eu usei para controlar a minha máquina. No canal eu ensino a fazer tanto o temporizador, só o temporizador, assim, ó, tá? Para acionar a máquina de solda, você controla o tempo. Como eu fiz ele assim, que foi o que eu usei aqui, ó, o temporizador com o regulador de tensão, que aí você controla o tempo e controla a potência da máquina, tá? Esse botão aqui, ó, que é o que a gente aciona, o botãozinho aqui, eu liguei o do meu lá no botãozinho aqui fora. Aí eu alonguei mais um pedaço de fio aqui, ó, seguindo, continuando os dois fios do botão, desse botão aqui. Eu alonguei ele aqui, ó, porque aqui eu vou colocar um pedal também, tá, pessoal? Eu vou usar um pedal para mim controlar, que aí eu posso acionar a máquina tanto aqui pelo botão na própria máquina, como pelo pedal, né? Eu vou fazer um pedalzinho utilizando isso aqui, ó, esses botãozinhos que a gente encontra até na porta do micro-ondas, tá? Aí eu vou alongar um pedaço de fio grande, fazer um pedal para quando eu pisar em cima dele, com o meu pé, né, eu posso acionar através do pedal a máquina também. Se eu precisar ficar segurando o material aqui, aí às vezes não dá para soltar para poder apertar aqui. Aí eu posso acionar pelo próprio pedal. Então eu vou acionar tanto pelo botão como pelo pedal, tá bom? Eu vou fazer depois o pedalzinho para vocês verem. Tá aqui, ó, o amarelo. Eu liguei também para sair aqui das duas pontas. Eu vou ligar junto com essa ponta vermelha, a ponta vermelha aqui, e o outro eu liguei com a outra ponta vermelha aqui, ó, que são esses dois terminalzinhos de saída aqui, tá bom? Então eu vou ligar aqui agora e depois vamos continuar mostrando para vocês o funcionamento dela, tá bom?
Pessoal, olha aí como ficou a nossa máquina de solda ponto, pessoal. Ficou muito show de bola. Tá? Aqui a entrada do cabo. Já conecta ele aí. Ó, o cabo que eu tô falando, esse aqui, pessoal. Conecta ele aqui, ó. Prontinho. Aqui tá no ponto para colocar na nossa tomada. Isso aqui, pessoal, depois eu vou comprar outra chapa de fenolite dessa aqui, ó, para eu fazer a caixinha, mas por enquanto tá bom demais, né? Alguém pode dizer às vezes, ah, mas está tudo exposto, pode corrigir dar choque. Não tem como dar choque aqui, tá, pessoal? A não ser que você colocasse a mão em algum fio dessa parte aqui, que é a entrada da alta tensão, mas tá tudo isoladinho aqui. Coloquei, ó, fiz questão de isolar tudo aqui, tá tudo isoladozinho, ó. Não tem nenhuma parte exposta aqui dos fios, todas as pontas eu isolei, então não tem perigo de tomar choque nenhum. Essa parte aqui, que é a parte do secundário, né, que é exposto, que é conectado na própria ferragem aqui, não tem perigo, porque isso é 12 volts, tá, pessoal? Corrente alternada. Então com essa parte não há com que se preocupar, tá, pessoal? Não tem perigo nenhum de choque aqui na saída aqui, tá bom? Nessas pontas aqui. Como o vídeo já está um pouco estendido, o programa já me adiantei. Já fiz aqui também o pedal, pessoal, ó. Pedalzinho é simplesinho, cortei um pedacinho de tábua aqui, ó. Tábuazinho de pinos. Furei um buraquinho, usei, como eu falei pra vocês, aquele pinozinho, aquela chavezinha que usa na porta de micro-ondas, tá, ó. Olha, ó. Só liguei aqui, peguei esse pedacinho que era uma serrinha, aquela serra de cegueta, de serrar ferro. Peguei e parafusei aqui, ó. Entortei ela um pouco, que ela funciona como se fosse uma molazinha, ó. Embora ela volta, entortei ela um pouco, a gente aperta e ela volta. Então vai dar certinho para apertar em cima do botão aqui, ó. Botei aqui certinho, ó. E aí, ó. Quando eu pisar em cima, ele vai funcionar como pedal, tá? Coloquei um pedacinho de fio aqui, ó, para eu ligar lá na máquina. Coloquei aqui no pedal. Coloquei um plugzinho aqui para eu ligar lá atrás. O pedal, como eu coloquei aqui, ó. Aqui coloquei um plugzinho, que é onde vai, é uma extensão do botãozinho lá da frente do display. Eu ligo aqui, ó, esse plugzinho aqui. Ligado. Aqui, pessoal, ó, como eu falei para vocês, para conectar a caneta, que aí vai usar ela para soldar tanto material aqui, quando eu for soldar um material que for preciso soldar aqui. Essa máquina geralmente ela é usada para pessoas que fabricam bijuterias ou armação de óculos, várias coisas dá para fazer com essa máquina aqui, tá, pessoal? Então eu posso usar tanto aqui como se eu for soldar baterias de lítio, né, como essa aqui, aí vi soldar um monte de bateria na outra com aquelas fitas de níquel. Aí eu uso essa canetinha aqui, ó. Tá bom, pessoal? Aqui no canal tem um vídeo também eu mostrando como que eu fiz essa caneta, ensinando como fazer ela, que a gente coloca aqui, ó. Tá? Aí eu vou conectar ela aqui também, já para testar. Tem um buraquinho aqui, ó, onde eu coloco essa pontinha aqui no buraquinho que eu tô gravando, e ao mesmo tempo colocando, ó. Colocou a pontinha e é só aperta aqui, ó. Pontinha conectada aí, ó. Aqui tá a minha canetinha, caso eu queira soldar baterias. Aqui eu já liguei ela na tomada, tá, pessoal? Tá no jeito de funcionar. Agora aqui, ó, vamos ligar aqui, ó. Liguei ela, tá? Aqui tá pronto para funcionar. Então eu vou começar a fazer uns testes aqui, soldar alguns material aqui, para vocês verem ela funcionando, tá, pessoal? Eu vou começar com esse bem fininho aqui, ó. Esses arame aqui é um arame de 0,90 milímetros de diâmetro, tá? Vou começar por ele aqui. Vou colocar aqui, ó, a gente abaixa aqui, ó, a ponteira, aí bota, coloca, ajusta ele da forma que queira que ele solde, né? Quando soldei, como ele tem a pressão da mola, ele prende os dois material. Agora eu vou ajustar a potência que eu quero.
e vou colocar o mínimo de disparo possível. 1 milésimo de segundo de tão curto que é. Então eu posso acionar essa máquina, né? Se eu quiser ficar segurando aqui, é só eu pisar lá no pedal, ó. Eu vou ter que ir em cima para demonstrar para vocês como funciona, mas é um pedal, é porque é para a gente botar embaixo, né? Debaixo da bancada, para a gente pisar, né? Quando a gente quiser acionar, a gente pisar. Então eu vou mostrar primeiro por aqui, ó. Ela funciona. Apertou aqui, ó. Pronto. Aqui ele já soldou, pessoal. Ó. Tá soldado, pessoal. Tá unido, ó. Soldei já esse arame aqui. Tá? Vou botar o mais grosso. Esse aqui tem 0,90 milímetros. Esse aqui tem 1 milímetro. Vou aumentando ele aqui, ó. Você vê que tá solto, tá, pessoal? Ó. Vou colocar aqui debaixo, cruzado, da forma que eu quero que ele solda. Eu vou aumentar aqui um pouquinho só o tempo de solda. Conforme o material vai ficar mais grosso, vocês têm que aumentar um pouco o tempo de solda, tá, pessoal? Então eu coloquei aqui, selecionar. Agora eu vou acionar por aqui pelo pedal. Funciona tanto por aqui como pelo pedal. Quando eu pisar no pedal, ó, pronto, já foi. Ó. Aqui você não tem noção, pessoal, quando a gente tá puxando para ver, né, a pressão que eu boto aqui e ele não quebra. Essa é a verdadeira solda ponta que chama, tá, pessoal? Quando você bota isso aqui, as pessoas falam solda ponta aí que deixa ficar vermelhão, as oronas vermelhão, chega e fica incandescente. Não fica uma solda boa, pessoal, porque ele vai, quando esse material ele encandece demais para a solda poder soldar, ele solda, mas quando você mexer com ele, ele vai quebrar a solda vai ficar quebradiça porque vai destemperar o material que você está soldando, né? A solda ponta é essa que você dá, ela dá só esse estralozinho, tá? Deu um estralozinho, já pregou, pronto, tá soldado, tá? Como eu soldei esses dois material aqui, ó. Agora eu vou botar aqui o mais grossinho um pouquinho, esse aqui dá 1,5 mm. Ó. Vou aumentar esse aqui para... Vou aumentar mais um pouquinho. Vou apertar de novo aqui, ó, no pedal. Quando eu pisar, já foi. Também já soldou, ó. Vou soldar mais um material aqui, pessoal. Esse arame aqui, ó. Arame de cerca que a gente chama, né? Arame de construção. A gente usa para amarrar em construção. Cortei aqui uns pedaços aqui dele também. É um pedaço bem grosso. Vou botar também aqui para soldar aqui para vocês verem. Botei aqui. Vou aumentar um pouquinho o tempo de solda. Deixar no máximo. Botei o pedal para baixo aqui. Eu faço só se eu quiser guiar, segurar. Como para vocês verem que não tem perigo, pessoal. Pode segurar o material se vocês quiserem. Vou apertar no pedal, ó. Pronto. Ó. Soldar também aqui. Soldei, ó. Tá vendo, pessoal? Show de bola. Então você vê, eu já soldei diversos material aqui, ó. Olha só. Dá pra fazer. Pessoas que usam o negócio de fazer gaiola, dá pra fazer gaiola, dá pra fazer bastante coisa, bastante material dá pra vocês fazer com isso aí. Eu usei usando esse arame aqui, eu não tenho muito material para demonstrar para vocês. É só para você ver o que dá para fazer com essa máquina aqui, tá, pessoal? Diversos materiais dá para vocês soldar aqui. Para usar a caneta, né? Como eu falei, a caneta tá ligada. Caso você não queira, não for usar a caneta, pode deixar isso conectado, não tem nada. Ou pode deixar conectado já também para adiantar, se você for mexer com muitos material ao mesmo tempo, já está conectado. Agora, para me usar a caneta, pessoal, como eu não posso deixar a ponta pegada uma na outra aqui, ó. Eu tenho que colocar um material separando a ponta aqui para que ela não funcione. Ó, isolei a ponta, uma ponta da outra. Agora sim, o que eu ligar aqui vai vir para a ponta daqui, ó. Pessoal, como não tem a fitazinha de níquel para eu mostrar ele funcionando na prática, eu vou
fazer uma demonstração com esse grafite aqui, ó. Só para vocês verem a reação da caneta no grafite quando ele estiver soldado, tá? Vou apertar aqui, ó. Vendo aí, pessoal? Vou apertar aqui, ó. Beleza? Vocês verem que acendeu, demonstrando o efeito que ele ia fazer na bateria. Vou deixar mais curtozinho aqui, ó. Entendeu? Da mesma forma que faz aqui na caneta, também vou mostrar para você aqui, ó. Já acendendo esse levou. Vou deixar mais grande aqui e apertar para vocês verem, ó. Tá vendo? E vou deixar, pessoal, no máximo aqui, ó, o tempo de solda máximo aqui até agora, como é material fininho que eu tô usando, eu botei o tempo curto. Eu vou botar aqui o tempo máximo aqui, ó, pra vocês verem. O tempo máximo de solda. Agora apertar, ó. Tá vendo aí? O tempo máximo. Então você controla. Vou apertar pelo pedal aqui, ó. Tá? Vou deixar mais curto. Mais curto. E o mínimo aqui, ó. Viu, ó? Dá pra você observar pelo LED aí, ó. O tempo mínimo. Aumentar um pouco. Viu? Mais. Viu? Eu vou soldar um último material pra você ver. Ó, esse prego aqui. Prego 15 por 15. Vou colocar ele aqui, ó. Na ponteira. Vou aumentar o tempo de solda aqui. Mais ou menos para 50. Vou deixar a potência no máximo, que é um material mais grosso. E vou apertar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Está quente. Ó. Vou pegar o alicate aqui. Esquentou um pouco, viu, pessoal? Olha aí, ó. O soldado bacaninha, pessoal. Então, isso aí, vocês puderam ver. Dá para fazer diversas coisas com ele. Quente, tá quente. Aí, pessoal. Show de bola, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Aí pra frente eu vou fazer umas melhorias nela, né? Como eu falei pra ele, depois eu vou tampar direitinho aqui. Pretendo alterar ela para mais algumas coisas. Para frente eu vou fazer algum outro vídeo aí, porque eu vou usar essa máquina aqui também, pessoal. Para fazer, vou fazer uma adaptação nessa própria máquina para soldar plástico também, tá? Fazer uma soldadura de plástico também com ela, né? Como as pessoas usam aí para fazer soldador de para-choque de carro, qualquer plástico dá para soldar também com essa máquina aqui também, tá, pessoal? Além de solda ponto, você consegue criar também soldar plástico com ela. Dá para fazer também o pirógrafo também com ela. Eu vou fazer para frente aí também a adaptação para ela usar como pirógrafo também. Então vai ser bem funcional, vai ser multiuso essa maquinazinha aqui, tá, pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui.